qualificação já foi Salve, salve, colhida. companheiros. Então, E nome aí, tudo completo do suave com senhor, vocês? E naturalidade espero que se pros e bolsonaristas as data de coisas não tá nascimento, boa, por não. favor. Sim. Vladimir Ei, meu Matos irmão, teve Soares, uns aí, pai, governo com naturalidade esse Rio de bagulho de governo, Janeiro, vai invocado data de comigo, vai nascimento meter um bagulho de 13 de 5 processo, de vê que cachorrada, meu irmão. 1971. E a liberdade de expressão, onde é que fica? O, Não falando que eu usei a bagulho de profissão do imagem senhor deles. e grau de escolaridade, por A favor. galera em Sou agente processo de Polícia público Federal, e classe vem com os papinhos especial desse, não e é minha escolaridade possível, é nível não. superior E quando eu completo. fui ver aqui, era bagulho O até de senhor mais tem de um, filhos e a só idade que o dos bagulho filhos? sendo Tenho dois arquivado aí de algum filhos, um jeito. filho de 22 Aí tem outro aqui anos, que não tem não, estuda mas eu vou ver ainda, e uma qual é a do filha de mesmo bicho 7 certo anos. desse bagulho. O senhor tem alguma doença, faz uso de algum Que onda do medicamento? caramba, isso mesmo, a tia Eu da tenho bala foi invocada. uma predisposição a tromboembolismo Ei, e eu na faço humildade, uso de se inscreve no medicamento. canal, por favor, se não for inscrito, O deixa senhor já like, respondeu comenta algum alguma outro coisa pra processo fortalecer criminal? nesse bagulho de engajamento. Eu vou trazer aqui o O depoimento do senhor tem policial conhecimento da acusação federal que é formulada envolvido lá com contra o os militares senhor? e pai, plano de Sim, prender senhor. Xandão, tirar a vida dos O outros. senhor É, esse pretende bicho era responder as brabo. perguntas Tinha até os relacionadas ao adultos dizendo mérito aí da que ia ação tirar a vida de penal? mais de gente. Queria nem Todas. saber, pá, que era Bolsonaro Tá, então, mesmo. a primeira pergunta seria: os fatos são verdadeiros, os fatos Eu narrados na quero ver agora denúncia? na frente do São juiz que falsos, essa galera excelência. tudo se Me declaro O acovarda. senhor, inocente. Peço, por tá, o favor, senhor deixe conhece desde as já se inscreva testemunhas no que foram canal se não for inquiridas durante a inscrito. instrução Deixa processual? like, Tem algo contra comenta elas? alguma Não, coisa não pra tenho. ajudar nesse negócio de engajamento. Se não souber Então, comentar aquele bom e velho sem sim, anistia as pra minhas golpista, perguntas tá são, né? ligado? Primeiro, E se puder fortalecer também com o Pix ajuda em filosofia marginal, @gmail.com. em Pode ser com qualquer relação valor e é a isso. Sem mais consta, né, delongas, dos bora autos, pro só vídeo. Sem contextualizar anistia que e sem o saidinha senhor pra golpista, teria amor, velho. fornecido finalmente ao interrogatório do senhor Vladimir Matos Soares. Finalmente, Excelência, boa Finalmente. noite, às 8h40. Pronto. Então, senhor Vladimir, eu até que fiz audiência de custódia do senhor, né? Eu lembro. Eu acabei de falar isso aqui com o doutor Sérgio. Prazer em O, revê-lo. lembro da data e o senhor era o único que não era militar no dia que eu fiz essas audiências de custódia. Exato. Então, na mesma linha, né, o interrogatório é um ato composto de duas partes. Primeira parte, faço perguntas relacionadas à qualificação do senhor, e na segunda parte são perguntas relacionadas ao mérito. Em relação à qualificação, né, destaco, como venho destacando, que é só para confirmar alguns dados e evitar a exposição de outros, porque a qualificação já foi colhida. Então, nome completo do senhor, naturalidade e data de nascimento, por favor. Vladimir Matos Soares, naturalidade Rio de Janeiro, data de nascimento 13 de 5 de 1971. A profissão do senhor e grau de escolaridade, por favor. Sou agente de Polícia Federal, classe especial, e a minha escolaridade é nível superior completo. O senhor tem filhos e a idade dos filhos? Tenho dois filhos, um filho de 22 anos, que estuda ainda, e uma filha de 7 anos. O senhor tem alguma doença, faz uso de algum medicamento? Eu tenho uma predisposição a tromboembolismo e eu faço uso de medicamento. O senhor já respondeu algum outro processo criminal? Não, sim. O senhor tem conhecimento da acusação que é formulada contra o senhor? Sim, senhor. O senhor pretende responder as perguntas relacionadas ao mérito da ação penal? Todas. Tá, então, a primeira pergunta seria: os fatos são verdadeiros, fatos narrados na denúncia? São falsos, Excelência. Eu me declaro O senhor, inocente. o senhor conhece as testemunhas que foram inquiridas durante a instrução processual? Tem algo contra elas? Não, não tenho. Então, sim, as minhas perguntas são, né? Primeiro, em relação que consta, né, dos autos, só contextualizar que o senhor teria fornecido dados da equipe de segurança do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando ele estava hospedado no hotel Meliá. E aí consta um outro tópico, seria a consciência sobre o plano golpista que teria sido elaborado. Então, as perguntas que eu faço são: primeiro, relativamente ao relacionamento do senhor com o senhor Sérgio Rocha Cordeiro. Qual o relacionamento do senhor com ele? Excelência, para eu dizer assim sobre o meu relacionamento, eu preciso fazer uma introdução rápida, né? Sim, sim. Por Eu favor, conheci, rápida.
É rápido, pode ficar tranquilo, Excelência. Eu conheci o capitão Sérgio Cordeiro durante a segurança do então candidato à presidência, Jair Messias Bolsonaro, certo? E aí nós participávamos da segurança. Primeiro, até para deixar claro, eu entrei na segurança para fazer a segurança de Dona Michele Bolsonaro. E logo depois eu fui sacado daquela segurança e passei a fazer a segurança do então presidente eleito ali, Jair Messias Bolsonaro, né? Era candidato eleito. E aí o Cordeiro, ele andava na mesma viatura que eu andava, entende? Então, nós ficamos amigos ali, amigos de profissão, de estar trabalhando ali junto todo dia, né, fazendo a segurança do candidato eleito, Ah, meu velho, os caras eram aliados, tá ligado? Não dirigia e o outro ficava ali só nos bagulho de passar marcha. certo? Essa é a minha relação com o Cordeiro. Quando houve a quando houve a posse, né? A Polícia Federal ela trabalha até o dia 31 de dezembro. No dia 1º, quando tem a subida ali da chapelaria, a gente passa o bastão para o GSI. Então, após isso aí, o Capitão Cordeiro continuou sendo o meu contato, uma pessoa amiga que a gente, né, tinha criado ali um grau de confiança até, sabe? Na questão do trabalho, porque um excelente profissional ele, eu fiz o meu trabalho no padrão e é isso, excelência, entende? O- Qual a função que ele exercia especificamente? Ele era, Isso, bem, naquela época, né? enquanto o presidente ainda era candidato eleito apenas, não tinha assumido, ele estava ali apoiando o presidente. Ele era ali um assessor do presidente, do candidato eleito, né? Quando o presidente assumiu, colocou ele como assessor do Palácio do Planalto, assessor do presidente no Palácio do Planalto. Era comum o senhor e ele trocarem informações sobre essas questões de segurança? Não, Excelência, não Ou... era, não era questão que não era comum, até porque, como eu disse, quando o presidente assumiu, eu sempre fui lotado na Bahia, em Salvador. E quando eu fui contatado para vir fazer a segurança do candidato, até porque eu tenho 27 anos de Polícia Federal, Excelência. Tenho larga experiência policial de rua, né, de operações, de planejamento de operações. E eu participei de diversas, eu posso dizer de dezenas coordenações de grandes eventos no Brasil, entende? Então, como exemplo rápido, né? Eu fui coordenador da Jornada Mundial da Juventude, quando o Papa Francisco esteve no Rio de Janeiro, eu coordenei o Teatro Municipal todo, para ele fazer uma palestra para autoridades e alta sociedade, né? Eu fui coordenador da Conferência da ONU em 2008, lá na Bahia. Eu fui coordenador das Olimpíadas em 2016, eu participei da coordenação de segurança móvel, né? É, tanto é que, e fui coordenador aqui do BRICS em 2019. Eu fiquei responsável ali de segurança fixa, sempre em segurança fixa ou segurança móvel, né? Eu era o coordenador dessas áreas, né? E no BRICS, em 2019, eu fiquei responsável pelo Royal Tulip, que foi onde o presidente da China ficou e onde as reuniões bilaterais ocorreram com o então presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Eu trabalhei na Operação Posse de Dilma, em 2010, né? Então, Excelência, inclusive, para deixar claro, em 2016, durante as Olimpíadas, eu inclusive participei da segurança pessoal do ministro Alexandre de Moraes, quando ele esteve lá como ministro da Justiça, entendeu? Que na época ele era ministro da Justiça. E eu era muito fã dele, porque quando eu me formei em Direito, eu estudei pelo livro dele, entende? Mas vê só que o mundo não gira, ele capota mesmo. Logo depois de Xandão, meu velho. Tá aprendendo bagulho de estudante, aí ele era fã do cara, tá ligado não? Começou a aprender golpista, aí deixou de ser fã. Vê que brava. Entende? Então, eu fiz a segurança do mesmo, né? Enquanto no dia que ele esteve lá, depois ele foi embora, né? E, beleza, voltei para Salvador, certo? Então, essa questão de conhecer o Cordeiro vem dessa situação. Só que quando ele assumiu
a presidência, o Jair Messias Bolsonaro, o Cordeiro foi para o Palácio do Planalto, né, para ser assessor dele, e eu voltei para a Bahia, entende? Eu voltei para Salvador, para voltar para a minha atividade normal, certo? Então, assim, mas a gente se mantinha assim, e aí, meu irmão, tudo bem? Como é que você está? Uma vez, muito raramente, a gente se falava, entende? Muito raramente, certo? Consta aqui um fato que teria ocorrido no dia 13 de dezembro, que o senhor teria enviado dados sobre Misael Melo da Silva, que seria membro da segurança do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, para Sérgio Rocha Cordeiro. Aconteceu isso, o senhor gostaria de contextualizar, inclusive uma cópia da, né, carteira de habilitação que foi encaminhada. Sim, O que senhor. que aconteceu? Positivo. Então, em 2021, eu fui convidado para ser removido para a Academia Nacional de Polícia, onde eu sou professor de várias matérias, né? Eu fui convidado, inclusive, para ficar à frente da cadeira de segurança de dignitários, né? A qual eu já tinha uma larga experiência também. E aí, eu vim removido em maio de 2021. E o que acontece? Quando chegou em 2022, que houve a eleição presidencial, o presidente Lula, ele foi eleito. Mas o que acontece? Para fazer a operação posse, a gente demanda tempo antes, né, para poder organizar tudo, ter as reuniões bilaterais com os outros órgãos e tal. E eu fui, mais uma vez, convidado a participar da coordenação de segurança fixa dessa Operação Posse 2022, que era a operação do presidente eleito Lula, né? Então, como eu já tinha uma expertise nesse assunto, a Superintendência do Distrito Federal me convidou, né, através do chefe do Núcleo de Segurança de Dignitários, me convidou para que eu pudesse vir para participar da coordenação do evento. Então, o meu chefe na Academia Nacional de Polícia me liberou, certo? E, inclusive, eu fiquei preocupado porque eu já ia tirar férias. Eu ia tirar férias em 29 de dezembro, certo? E aí foi que eu fiz, ó, eu vou tirar férias. Eu vou ter que suspender as minhas férias, mas eu vou, não tem problema nenhum. Na realidade, eu adiei as férias, né? E aí eu fui para a superintendência para fazer parte da coordenação. Bem, estando lá, eu juntamente com mais dois colegas que vieram para me ajudar, nós tivemos diversas reuniões no Palácio do Itamaraty, reuniões com outras forças de segurança, PRF e tal, com reunião com os gerentes e diretores dos hotéis que receberiam os 60 chefes de estados que viriam como convidados do presidente, né? Então, baseado nisso tudo, Excelência, quando a gente se apresenta a um diretor de hotel ou a um gerente de hotel, a gente diz ali que tudo ligado à segurança interna, tudo ligado à segurança fixa do hotel, a partir daquele momento, vai estar ligada com a Polícia Federal, principalmente para deixar o ambiente pronto para quando a gente fosse receber os dignitários, certo? Essa questão do Misael ocorreu da seguinte forma: eu era responsável por 4 hotéis, né? A gente fez uma divisão entre eu e esses meus outros 2 colegas, onde eu fiquei responsável pelo Hotel Royal Tulip, o JK Palace, o Windsor e o Meliá. Eu fiquei responsável pelo Meliá. Se bem que ali é um complexo de hotéis ali do Brasil 21, certo? Tem o Hotel Meliá, tem o outro Brasil 21 ali. E aí, eu responsável pelo Hotel Meliá, pelo Windsor, que está ali naquela mesma área. Sabia já que o presidente Lula estava morando naquele complexo do Brasil 21, porque aquilo ali ficou público e notório, inclusive todo o pessoal que simpatizava com Lula e os eleitores dele
acamparam na porta desse hotel para ver se ele aparecia para dar um tchau e coisa assim, certo? Então, no Windsor, um dia o gerente me procurou, porque é uma outra coisa clara que tem que deixar. Todo hotel desse, a Polícia Federal tem vários quartos reservados, inclusive pelo MRE, né? Para que coloque os seguranças, que vão estar ali um quarto de apoio para a equipe de segurança. Sempre tem um quarto de apoio. Não foi diferente no Hotel Windsor. E aí o que acontece? Quando o gerente de segurança do Hotel Windsor, ele notou uma situação diferente, uma situação estranha, onde alguns homens estavam entrando no hotel e saindo com armamento, inclusive armamento à mostra, e não estavam querendo se identificar. Quando um deles foi perguntar para esse cidadão, ele disse que ele era federal. Ele disse que ele era federal. E isso levou o quê? Levou o cara, foi para o federal, e como é que Vladimir não sabe? Entende? O cara está para lá e para cá, e por que o cara não quer se identificar? Aí ele me procurou lá e ele entrou em contato comigo, o gerente do hotel, Alexandre Matias. Ele entrou em contato comigo e disse: Vladimir, tem uma situação aqui onde tem um cara que está. Tem um grupo aqui que está entrando e saindo, eles estão num quarto de hotel, entram e saem, não querem se identificar nem na entrada nem na saída, e a gente está preocupado. Então a gente está te ligando. Aí eu falei assim: meu irmão, eu vou fazer o seguinte, eu não estou aí, eu vou para aí agora, porque eu estava lá na área do Royal Tulip, por ali, estava fazendo outras visitas. E aí foi o que eu fiz, eu chamei esses meus outros dois colegas e fui ao Hotel Windsor. Inclusive, antes disso, antes de eu ir para lá, ele me ligou, ele me falou o seguinte, ele falou: Vladimir, tem um pessoal seu aqui, da Polícia Federal, que, será que você pode mandar eles abordarem eles? Aí eu disse: não, esse pessoal que está aí porque é o pessoal do COT. Esse pessoal do COT está na segurança, fazendo a segurança do presidente que está no MLA. Essa foi a minha resposta para ele. Por que isso, Excelência? Na realidade, o presidente, como presidente eleito ali, ele tem direito a um carro tático, e o COT estava fazendo o carro tático para ele. Por quê? Porque no dia anterior, inclusive isso é importante frisar, no dia anterior, eu não sei se o senhor lembra, que houve uma prisão de um índio, uma situação lá de um índio, onde isso causou um clamor, alguma coisa assim, que o povo foi lá para a porta do edifício sede da Polícia Federal e criou um maior quebra-quebra, incêndios e tal, né? Nesse mesmo dia, eu fui acionado, para o senhor ter uma noção, eu estava nessa coordenação, eu estava em casa cansado, eu fui acionado pelo superintendente da Polícia Federal aqui no DF para que eu fosse ajudar a fazer a segurança da superintendência. Quando eu cheguei lá na superintendência, porque um grupo desse, inclusive um grupo desse que foi apoiar o índio, uma parte foi para a superintendência, porque não sabia onde era que o índio estava. E aí foi que eu fiz. Eu saí louco, fui lá para a superintendência e ficamos eu, mais 3 colegas, o superintendente e o diretor-geral na época, lá na superintendência. Nós ficamos guarnecendo nós 5, guarnecendo a superintendência, entende? E os outros policiais, todos que foram acionados, foram para o edifício sede, inclusive o COT. Isso é o que aconteceu. E aí eu disse para o Alexandre que a viatura do COT não podia fazer abordagem porque eles estavam de pronto emprego para o presidente Lula. Ponto. Eu vou para aí agora. E eu fui para o hotel, junto com esses meus outros 2 colegas, que eu acionei os dois, para abordar esses indivíduos, que a gente não sabia quem era, né? Eles não estavam lá no hotel na hora que nós chegamos. Aí foi que eu fiz. Excelência, como eu disse ao senhor, eu sou policial federal de rua, sou policial de operações há 27 anos. É muito raro. Eu comandei equipe durante 15 anos, equipe de repressão assalto a banco, comandei grupo tático durante 6 anos, Excelência. Então,
o que acontece, a minha atuação é rua. Então, eu tenho que me virar com o que eu tenho na rua para trazer o resultado. E assim, eu faço parte de princípios basilares, que é amor à minha profissão de policial, respeito ao trabalho que eu entrego e lealdade à minha instituição. Isso é fato para mim. Então, o que eu fiz, Excelência? Eu disse para ele assim, então faz o seguinte, você arranja o cadastro que eles têm, que apareceu aí para vocês, mande uma foto para mim, que eu vou tentar levantar. Eu mandei logo essa para ele, já que eu não tinha encontrado os caras, eu estava preocupado, porque ele me trouxe aquela preocupação, segurança e tal, eu era o responsável, e aí ele me mandou a foto o nome do Misael, ele me mandou tudo no nome do Misael. Aí foi que eu fiz. Como Excelência, isso pode acontecer com o senhor de repente. Vai que o senhor é do grupo de seus amigos todos que o senhor tem, o senhor é o único que mora em Brasília. Por exemplo, se está acontecendo alguma coisa, um terremoto em Brasília, quem está lá vai ligar para quem em Brasília? Só conhece o senhor, vai ligar para o senhor, para saber como é que está aí a situação. Ponto. Eu fiz isso com Cordeiro. Por quê? O capitão Cordeiro estava no governo, ele estava lá no gabinete. Particularmente, eu não fiz parte em nenhum momento do mandato de Jair Messias Bolsonaro ligado à presidência da República, nem a nenhum cargo em ministério nenhum, entende? Eu estava na Bahia. Aí eu liguei para Cordeiro e mandei uma mensagem, Cordeiro, eu estou com essa situação aqui, esses caras entraram, não querem se identificar, você pode me fazer um favor de verificar se esses caras são do GSI, porque da Polícia Federal não são. Veja para mim se são do GSI, porque eles disseram em algum momento que eles eram do GSI, e eu não sei se são mesmo. E o presidente Lula está aqui, eu não posso mandar o COT para abordar, porque o COT está na segurança do presidente Lula. Você pode ver isso aí para mim, meu irmão? Aí ele fez, tá bom, vou verificar. Bem, ao mesmo tempo, para e passo, eu não ia ficar esperando a resposta de Cordeiro, até porque eu achei que ele ia ser rápido. Ele foi buscar essa informação com alguma outra pessoa, talvez do GSI. E aí, esse meu colega que estava comigo, ele fez, não, velho, eu vou também tentar por aqui. Tentar por aqui, ele pegou os dados e mandou para algum conhecido dele, que eu não sei quem era. Esse contato, o conhecido dele, conseguiu isso mais rápido do que Cordeiro. E aí, o que foi que aconteceu? O cara mandou, inclusive, Excelência, parece que um print de uma foto de CNH, mandou um print do portal da transparência, mostrando que ele era atrelado ao GSI realmente, inclusive mostrando sobre passagens que ele viajou e tudo. Estava no portal da transparência o dado que a pessoa mandou para o meu colega da Polícia Federal. Ele passou para mim e disse, ó, Vladimir, o cara é do GSI mesmo. Eu fiz, então valeu. Foi que eu fiz automaticamente, eu mandei essa informação para Cordeiro, dizendo, Cordeiro, o cara é do GSI, não precisa mais, meu irmão, muito obrigado, está resolvido. Pronto, aí ele fez, valeu. Então, Excelência, esse foi o fato da questão do Misael. Esse é o fato, É certo? comum o agente ou o militar que esteja lá, ou, né, falando Senhor. o profissional de segurança não querer se identificar nesses casos. Excelência, acontece, vamos lá. Eu posso dizer isso para o senhor porque eu já fiz isso diversas vezes, né? Principalmente quando você está em uma operação sigilosa. Você até cria um nome para não colocar seu nome ali na lista do hotel. Às vezes a gente tem um investigado, a gente tem um alvo que está no mesmo hotel e a gente quer prender aquele cara no hotel. Só que o cara é arisco. Então eu entro com uma outra identidade verbal, coloco ali, a gente preenche aquelas. Ninguém, às vezes, nem nunca cobra uma identidade, né? Às vezes, a gente vai direto na gerência do hotel e diz que nós somos o que somos policiais e que vamos passar por ali de forma discreta. Isso tudo pode acontecer, Excelência. Isso acontece com quem está na rua, entende? Então, pode. Ah, o Misael, ele pode ter feito isso? Pode sim, porque como estava, Excelência, naquela época de comoção, de polaridade, ele pode ter dito, ó, meu irmão, eu vou chegar aqui e vou ficar como de forma secreta, entendeu? Eu vou ficar ali. Isso pode acontecer, sim, senhor.
Segundo consta na denúncia, esse seria, né, a data coincidiria com a intensificação do monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. Sim, Tem senhor. algo relacionado entre uma coisa e outra? Excelência, não, senhor. Isso eu fico até, né, não dá para entender, porque não tem relação nenhuma, Excelência, até porque eu não me permitiria, sabendo quem eu sou, tendo a educação que eu tive. Meu pai foi militar, foi mergulhador de combate da Marinha. Meu pai foi militar e eu sempre honrei pai e mãe. E antes de tudo, eu quero dizer que Deus abençoe a todos nós aqui dessa audiência e as nossas famílias, né? Então, eu sempre mantive isso. Então, eu não tinha nenhum conhecimento a respeito dessa intensificação de monitoramento. Eu não sabia de nada disso. Eu vim saber disso quando eu fui preso, sabe? Olha, em relação a. Consta que no dia 20 o senhor teria enviado a foto de Kleiber Malta Lopes novamente a Sérgio Rocha Cordeiro. E aí consta a informação de que seria, abre aspas, coordenador da Operação Posse, petista e baba-ovo do Alckmin, DPF Clayton. O porquê Verdade, dessa. O verdade. contexto dessa E explica, mensagem explica, Excelência. e Vamos lá. onde foi obtida essa fotografia dele? Sim, senhor. O DPF Cleiton, DPF, só para ficar claro, é delegado da Polícia delegado de Polícia Federal, Federal. correto? Sim, senhor. E a APF é agente de Polícia Agente de Federal. polícia. O DPF Cleiton, inclusive, eu já até pedi desculpas, né? Porque o que acontece? Eu não o conhecia, nunca o tinha visto em momento algum, né? E ele figurou como coordenador geral, né, dessa operação Posse, né? Eu vim conhecê-lo numa reunião na sala do superintendente, numa reunião onde teve o coordenador geral, o delegado regional executivo e outras coordenações, dentre elas a minha. Eu vim conhecê-lo ali, né? E o que acontece? Quando eu conheci, eu já tinha informações, falas informais de outros colegas dele de classe, outros delegados, de conversa de corredor, de que o delegado Cleiton era tudo isso aí que eu repliquei, que outros disseram, inclusive, que ele era capaz de subir, de fazer o que pudesse para subir num cargo, entende? Então, Excelência, eu imaturamente, eu criei um preconceito contra o DPF Cleiton, imaturamente, sem antes ter trabalhado com ele, Bolsonarista preconceituoso. Isso aí não é pleonasmo, não. sem antes ter verificado. É isso mesmo? Então eu errei, entende, Excelência? Nesse aspecto, porque eu criei esse preconceito através de coisas que eu ouvi de outras pessoas que talvez falaram porque não se dava bem com ele e tal, e falaram, né? Então, nós fizemos uma reunião geral, porque nós recebemos, Excelência, para esse evento, aproximadamente 500 policiais federais do Brasil todo para fazer essa operação posse. Afinal, nós 60 chefes de Estado. Então, a gente divide isso nas seguranças fixas e nas seguranças móveis, que são as que acompanham os dignitários por todos os lugares, né? Então, várias reuniões tiveram. E o DPF Cleiton, ele tinha que passar o geral da operação para todos. E todo mundo que era coordenador, ele tinha que estar presente nessas reuniões dele, né? Então, eu estava em uma dessas reuniões, foi inclusive uma reunião só com os policiais ali de Brasília, inclusive, e aí ele estava ali falando, por um acaso, eu já sabia tudo, foi uma falta de educação minha, inclusive, eu já sabia tudo que ia acontecer na operação, porque a gente já estava cansado de debater aquilo. E aí eu fui para o meu celular, e por um acaso, eu entrei na mensagem com o Cordeiro, e aí eu disse, poxa, estou aqui numa reunião da coordenação da Operação Posse. Aí para mostrar para ele não me perguntou, você está na... Não me perguntou, simplesmente para confirmar e mostrar que eu estava ali, que eu já estava em outra, trabalhando, já tinha, assim, desopilado daquela questão lá de trás.
Eu tirei uma foto do palanque onde ele estava junto com as outras autoridades da Polícia Federal, onde ele estava apresentando o slide dele, certo? E mandei para o Cordeiro. Mas, Excelência, eu mandei aquilo ali simplesmente só para mostrar para Cordeiro que eu estava numa reunião, né? E não para mandar informações sobre o DPF Cleito, que inclusive, Excelência, após ter trabalhado com ele durante essa operação posse toda, eu tirei o chapéu para ele. Eu tiro o chapéu para ele. Foi um cara que foi extremamente competente na função dele. Entende? Então, eu errei, certo? Eu errei e disse assim, criei um preconceito contra o cara antecipadamente. Não devia ter feito isso, eu devia ter trabalhado como eu sempre fiz, trabalho para gerar o meu conceito, certo? Agora, há um áudio aqui em que o senhor encaminha também ao senhor Sérgio Rocha Cordeiro afirmando, aí abre aspas, eu e minha equipe estamos com todo o equipamento pronto para ir ajudar a defender o palácio e o presidente. Basta a canetada sair. O que o senhor quis dizer com isso? Então, vamos Que lá. equipamento o senhor se referia, a quem Ah, compunha a equipe do senhor e a que canetada o senhor se referia? sim, senhor. Isso eu fiz, mandei o áudio realmente do jeito que está aí. O que acontece, Alicia? Eu estava lotado na Academia Nacional de Polícia, como eu já havia falado para o senhor, né? E em conversa informal com um colega, com dois colegas, né? A gente estava falando sobre isso. Cara, esse negócio, como é que vai ficar? É, vai ter, não vai ter, vai virar, o presidente Lula vai assumir, o, Oxi, como assim, meu irmão? Lógico que ia assumir, ganhou a eleição. Oxi, o TSE deu os papos que ganhou a eleição, já era, meu irmão. É cada uma, galera confessa o bagulho como se fosse um bagulho normal, né, não? Como que o presidente não vai assumir, meu velho? Qual é a possibilidade? Porque os golpistas vão dar golpe e não vai assumir, não. Meu irmão, o cara confessou mesmo sem querer, bis. o presidente Bolsonaro ele vai ficar nessa, ele não vai entregar a faixa. Isso era um questionamento, Excelência, geral do país. Não era meu o questionamento, era geral do país. Então, um colega falou, bicho, o negócio está complicado. Aí ele fez assim, mas vem cá, se ele, por um exemplo, foram hipóteses criadas, se ele, por um exemplo, não for entregar a faixa presidencial, se ele resolver não entregar a faixa presidencial e, por um acaso, acionar a Polícia Federal, você iria? Eu seria voluntário para ir, já que vai ser descer na cadeia hierárquica, ele aciona o ministro da Justiça, que aciona o diretor-geral, que vai acionar, que vai ver quantos policiais tem para ajudar, para integrar a equipe do GSI, por exemplo, para fazer a segurança do prédio, para fazer a segurança do palácio ali, fazer a segurança dele. Eu, particularmente, assim, já fiz diversas seguranças de prédios públicos em épocas de greve, entendeu? Lá na Bahia, principalmente. Eu não, assim, não entendi esse contexto. Então, eu vou Então, repetir assim, rapidinho, pessoal. Eu repito porque é essa questão importante, não, sabe? assim, sendo bem objetivo, porque o senhor está Não, dando um outro é, panorama que eu não sei se eu entendi direito o que o senhor quis dizer. não, tranquilo. Eu vou explicar para o senhor. Mais uma vez, eu estava na Academia Nacional, como eu te falei. Eu era lotado lá. Eu estava conversando com os Assim, essa colegas. questão o senhor pode ir direto a essa questão, se ele não passar a faixa, eu queria Então, entender tá. Não, tá, então vamos esse lá. conceito. É porque isso era um questionamento do público brasileiro em geral. O presidente Lula vai assumir, ele vai passar, o presidente Bolsonaro vai passar realmente a faixa, não vai passar a faixa, ele vai ficar. Então, isso era um questionamento geral. E aí a gente estava conversando sobre isso. Aí o colega fez assim: vem cá, e se por um acaso ele resolver não passar a faixa e acionar a Polícia Federal para poder ir ajudar o GSI a fazer a segurança dele e do prédio ou de qualquer... Você vai? Eu fiz, eu sou voluntário. Aí ele fez, eu sou voluntário assim como centenas de policiais federais seriam voluntários também, entende? Aí foi isso que eu falei para ele. Aí eu disse, Vê só. Eu amo esse juiz tira brava mesmo. Colocou o cara pra confessar 2 vezes seguida, meu irmão.
Disse, agora, eu só iria se as coisas viessem, Excelência, seguindo a cadeia hierárquica. Ele demandando o ministro da Justiça e o ministro da Justiça demandando o diretor-geral, para o diretor-geral descer. Ou seja, fazendo como ele sempre falou que fazia, nas 4 linhas, como ele sempre fez. Eu sigo as 4 linhas. Se tivesse fora disso, Excelência, Vixe, meu irmão, o bicho sai com as 4 linhas, é. É muito bolsonarista mesmo, tem que ficar de preventivo, infelizmente, que é muito periculoso, meu velho. Que esse bagulho de 4 linhas quer dizer brecha pra dar golpe, tá ligado? Ei, meu, esse bicho é muito periculoso mesmo, meu irmão. Como é que um bicho desse tava na polícia? Meu Deus do céu, que o perigo, meu irmão. Na real, isso é perigo pra gente, tá ligado não? Oxi, não é querendo já pra pré-julgar o cara não, mas ele tá me confessando o bagulho aqui na minha frente, tem nem como, né? Que esse papai de ordem errática não cola não, meu velho. Que se ele mandasse tu pular da ponte e pá, tu ia pular, porque o bagulho tava vindo de cima, não ia, meu irmão. Agora, como é pra botar os outros pra pular da ponte, aí tu se garante, né? Agora que tá choramingando que ele tá preso. Excelência, eu particularmente não faria. Sabe por quê, Excelência? Porque todas as minhas ações dentro da Polícia Federal foram baseadas em determinações de autoridade policial, de um chefe superior. Eu nunca fiz nada de forma aleatória, nunca fiz nada de vontade por vontade própria. Quanto à questão de equipamentos, quando a gente fala de equipamento, quando a gente vai fazer a segurança de um dignitário, o meu equipamento é o terno, o meu equipamento é uma pistola, 2 carregadores e um porta-algema com algema. Às vezes a gente leva um gás, às vezes a gente leva um taser, a depender do grau da segurança. Ah, se nós quisermos aumentar a segurança desse dignitário, a gente chama a equipe tática para fazer o carro tático e aí vem com armamento longo. Então, Excelência, o meu equipamento, quando eu digo meu equipamento, eu tenho a minha mochila completa com roupa, com arma, com a minha arma pessoal, com tudo. Então, o meu equipamento vai estar pronto sempre. Eu sempre estou pronto. É isso que eu quis dizer. Então, não entregar a faixa, que o senhor quer dizer, é não entregar fisicamente falando, a cerimônia em que um presidente entrega a faixa ao outro. Não é não Legalmente. entregar devido a um golpe, por Não, 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 exemplo. não, não. Quando eles Tá, serem. não, era isso que eu queria entender. Isso, isso, isso. Nada de golpe. É, passo a palavra, PGR. Doutor Daniel, doutora Lígia. E, meu irmão, precisa mais de nada nessa excelência. O Ju chega deu um sorrisinho assim, ó, missão cumprida. Missão dada é missão cumprida, papo 10. Enfim, vou dar continuidade aqui. Esse bicho aí era um dos que eu tava mais esperando pra assistir, meu irmão. Mas eu não esperava que ele fosse tão assim, não. E para lá desse ponto, não. De dizer que queria dar o golpe, mas só se o golpe fosse das 4 linhas. Vê que onda, mesmo. Ai, deixa eu voltar, que agora vai vir a PGR, meu velho. E a PGR pode vir tirando. Esse bicho tava com os papos aí, que era pra tirar a vida de meio muita gente, tá ligado? Não? Aí o juiz nem citou essa fita. Deve vir agora pelo PGR, não é possível. Boa noite. Boa noite, Excelência. Boa Boa noite, noite, boa noite, Vladimir. boa Tudo noite, bem? Excelência. Sim, senhor. Senhor Vladimir, o senhor mencionou que foi convidado para atuar na coordenação fixa, né, da Operação Posse. Nessa coordenação, o senhor era o chefe da coordenação, o senhor tinha superiores que o senhor respondia sobre? Eu tinha superiores, sim, senhor. Tinha superior delegado, eu tinha superior que era o Ricardo, que era o chefe do núcleo de segurança de dignidade, de dignitário na superintendência, e tinha o superior acima, que era o delegado Kleber. Certo? Mas o imediatamente superior, quem era? Que estava na coordenação, o senhor devia explicações, que ele passava ordens, quem era o superior? O superior na superintendência é Ricardo, na rua eu. O senhor prestava contas, vamos dizer assim, das suas atividades a esse delegado de polícia Ricardo, é isso? Ao agente de Polícia Federal Ricardo, que era o mais Ricardo, antigo. Entendeu? é mais antigo, esse agente de polícia federal, certo? O senhor mencionou que teve essa situação
relacionada a esse Misael e passou informações para o senhor Sérgio Cordeiro, o senhor chegou a comunicar isso oficialmente ao senhor Ricardo? Não, no momento não, Excelência, porque naquele momento em que o menino me acionou, eu estava pela rua ali trabalhando em outros hotéis, e aí eu fiquei preocupado e fui direto para lá, né? Mas assim, por quê? Por que não também? Porque tanto o Ricardo quanto o delegado Kleiber, eles estavam em diversas reuniões, porque como eu acabei de falar, Excelência, nossa vida de uma coordenação, antes de começar o evento, a gente sofre muito, a gente trabalha demais, são inúmeras reuniões, reuniões o dia todo, e a gente não tem tempo para tratar sobre essa questão de burocracia, porque isso termina sendo burocracia para quem está na rua. Quem está na rua, Excelência, como policial, ele quer resolver o problema, ele resolve o problema e ele passa o relatório ao final para a sua chefia superior. Entende? Então, ao final, quando tudo aconteceu, eu falei para Ricardo, Ricardo, aconteceu isso, isso e isso, e pronto. Não, tudo bem. Mas não foi nada escrito, foi de boca apenas. Entende? Porque é uma coisa natural que acontece, Excelência. Isso acontece a todo tempo para o policial que está na rua. Para o policial que está no gabinete, para o policial que não trabalha na rua, isso é estranho para ele. Então ele vai querer seguir o papel, vai querer escrever tudo no papel. Só que aí quem escreve tudo no papel perde a oportunidade de resolver o problema. E se fossem realmente pessoas com o intuito de capturar o presidente, de fazer algum mal a qualquer dignitário que fosse se hospedar ali, quem seria o responsável ia ser eu, o coordenador daquele hotel. Então, eu procurei sanar o problema o mais rápido possível. Por isso, eu corri direto para a minha fonte, uma fonte direta que eu tinha, porque se eu passo, por exemplo, eu precisava daquele momento, se eu passo para Ricardo ia passar para o delegado Kleiber, no tempo dele, que eu falo, né? Porque às vezes ele podia estar em uma reunião, ele ia passar para o delegado Kleiber, que o delegado Kleiber ia procurar um outro acima dele, até chegar, por exemplo, no GS. Até desculpe lhe interromper, senhor Vladimir, é só para a gente não se estender aqui no ponto que o senhor não passou isso para o senhor Ricardo. Não, Em senhor. relação a esse colega que conseguiu um informe, né, de que esse pessoal era do GSI, qual é o nome desse colega? Mike, um colega chamado Mike. O senhor sabe o nome dele completo? Não sei o nome dele completo. Esses dois colegas que estavam com o senhor também na coordenação, né, dessa coordenação fixa nesse hotel, o senhor pode individualizá-los? Quem são esses colegas? É o colega Mike e a colega Gláucia. Os dois que estavam na coordenação. Estavam comigo, sim. Eles eram tão responsáveis quanto eu. Então, eles ficaram com outros hotéis, eu fiquei com esses 4. Certo. Mas todo dia nós estávamos juntos. Certo. E foi o Mike que conseguiu confirmar que eles eram do GSI. Ele conseguiu confirmar com algum contato dele que eu nunca perguntei e não sei, né? O senhor, como coordenador, chegou por algum meio oficial, né, identificar se esses cidadãos armados de fato eram do GSI? A gente teve a informação através do próprio portal da transparência, Excelência. Porque veio a imagem que veio para mim, foi do portal da transparência, inclusive em uma foto dele de CNH, entende? Então, estava lá, inclusive no portal da transparência, estava dizendo para onde ele tinha viajado, estava dizendo o valor que custaram as passagens, entendeu? Paga pelo governo. E que quem tinha feito a reserva do hotel dele fora o MRE, entendeu? Certo. O senhor mencionou que houve a confirmação do Misael, né? E a gente ouviu aqui o gerente, o senhor até ouviu também. O senhor chegou a identificar os demais agentes do GSI que estavam hospedados nesse hotel? Não, senhor, até porque o chefe da equipe era o Misael. Bem, se eu identifiquei o chefe da equipe, eu não tenho necessidade mais ali de ficar buscando os outros. Mas o senhor teve contato com o senhor Misael? Depois o senhor conversou com ele? Não, senhor. Não comentei porque, como ele estava, como eu falei para o excelentíssimo juiz, como ele estava numa missão onde ele se passava ali por um policial secreto, né? Ele não queria se identificar, não havia porquê. Eu tentei ir lá, eu fui no hotel, juntamente com esses meus outros 2 colegas, para abordá-lo,
lá. Eu ia abordar ele no quarto dele. Mas quando a gente chegou no quarto dele, que bateu, ele não estava lá. Inclusive, o cara da recepção dizendo, eles não estão aqui. Aí já saíram. E Aí, como é que o senhor sabe que ele era o chefe da equipe? como? Porque Como é que o senhor sabe que ele era o chefe da equipe? a reserva estava no nome dele. Então, o senhor presumiu que ele era do GSI atuando em Isso. omissão, só para confirmar, por conta do portal da transparência, e o senhor presumiu que ele era chefe por ter sido feita a reserva em nome dele, é isso? Sim, senhor. Até porque, Excelência, eu tomo como exemplo eu mesmo. Porque geralmente quando eu saía com a minha equipe, que a gente ia viajar para algum lugar, eu fazia a reserva do hotel ou da pousada onde eu estivesse, colocava tudo no meu nome. Entende? Então, isso pode acontecer, isso não é nada difícil de existir. Tá? Pode até constar como uma praxe. Eu só estava tentando entender as presunções que o senhor Sim, fez. senhor. Sim, senhor. Dentro dessa mensagem que o senhor disse para o doutor Rafael, a respeito da não entrega da faixa, né? Isso aqui não, o presidente, na ocasião, não iria passar a faixa. E o senhor menciona aqui uma equipe para agir, para ajudar e defender o Palácio e o presidente. Aqui o senhor estava se referindo em que contexto essa defesa? De que modo a não entrega da faixa o senhor iria atuar e agir para defender? Qual seria a necessidade da atuação do senhor? O Não, senhor pode contextualizar isso? vamos lá, posso? Sim, senhor. Com certeza. Então, quando eu falei para o excelentíssimo senhor juiz, eu disse que que eu tinha conversado com os colegas e que nós tínhamos mais de 500 policiais federais que se colocariam como voluntários para ir integrar ali as forças do GSI, caso o presidente Bolsonaro, que ainda era presidente até o dia 31, caso ele determinasse ao ministro da Justiça, caso ele determinasse à Polícia Federal que queria apoio. Se ele quisesse apoio por determinação oficial, e automaticamente a direção ia pedir voluntários ou ia escolher pessoas. Então, Entendi. eu seria um voluntário para ir, entendeu? Entendi. Essa é a Então, questão. então seria o caso então, se o presidente Bolsonaro permanecesse no poder e determinasse apoio, o senhor estaria pronto para ofertar apoio a ele, é isso? Pronto para integrar a equipe da Polícia Federal baseada em determinação legal. Como ele sempre disse nas 4 linhas, baseada em determinação legal, que é como eu sempre fiz na Polícia Federal, eu iria para onde eles mandassem, para onde a Polícia Federal mandasse. Entendeu? Inclusive, se fosse para o Palácio do Planalto, se fosse tomar conta do STF, se fosse tomar conta de qualquer lugar, do Itamaraty, como eu já fiz isso várias vezes. Entende essa? E na moral, eu fico querendo entender, às vezes, e pá, como é que um cara desse ainda consegue achar que pode ser que talvez, eventualmente, em alguma oportunidade possa estar certo, tá ligado? O cara todo errado mesmo. E fala um bagulho assim como se fosse um bagulho natural. O bicho é policial e tudo mesmo, na real, meu irmão. É esse Brasil, é bagulho doido mesmo. Excelência. Quando a Polícia Militar dos estados estão em greve, geralmente quem toma conta dos prédios públicos, principalmente os federais, é a própria Polícia Federal. Entendeu? Dessa forma. Em que contexto essa solicitação do senhor Bolsonaro de permanecer no governo seria legal? Qual seria esse contexto que o senhor está mencionando? Não é que permanecer, eu digo, se ele, por vontade dele, resolvesse permanecer no governo, ele acionasse a Polícia Federal, eu entraria nesse acionamento, se a Polícia Federal me demandasse, porque se o diretor dissesse, não, vocês não vão, a gente não vai, entende? É o que o diretor da Polícia Federal determinasse naquela época, que ainda não era o diretor atual, era o diretor antigo, entende? Entendi. Obrigado, Excelência. Obrigado, senhor Vladimir. Boa noite. Boa Obrigado, noite. Não, pô, vou ter que confirmar se esse áudio é dele mesmo. Eu só tô viajando aqui nas ideias. E não é possível não, meu irmão. Pronto, eu fui até buscar aqui, né, meu velho? Tava preocupado, tá fazendo umas falsificação aí e tal no bagulho. Mas não, o bagulho de áudio dele mesmo, já divulgado e tudo mais. Saca só os papos. Pois é, Lu, falando nisso, né, cara, realmente a gente tá num barco afundado, 60 dias naquele mundo ali, o povo, eu estive lá também, né,
Lu, eu posso falar para você aqui no privado, morre aqui, nós fazemos, né, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, sabe, e com poder de fogo elevado, para empurrar quem viesse à frente, entendeu, velho? A gente estava pronto para. Só que aí o presidente, esperávamos só o ok do presidente, uma canetada para a gente agir. Só que o presidente deu para trás, porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do exército, né? Os generais foram lá e deram a última forma, disseram que não iam mais apoiar ele. Ou seja, na realidade o PT pagou para eles, comprou esses generais. Os generais se venderam ao PT no último minuto que a gente ia tomar tudo, entende? Olha como era brabo, ia tomar tudo isso. Mesmo essa galera é muito periculosa, pô. Entende, cara? E, Lu, a gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, pô, matar meio mundo de gente, tá nem aí já, cara. E, Lu, as coisas aconteceram, né? O presidente está lá, hoje eu falei com o assessor dele lá nos Estados Unidos, eles estão nos Estados Unidos, falei com eles. Eles estavam até ontem sob o cuidado do Serviço Secreto, hoje estão sob o cuidado da Polícia Local, né? Esperando a negociação para Alexandre Moraes, da última forma desse mandado de prisão de fake news, né? Só o ajudante de ordem, meu irmão, tem 4 inquéritos por fake news. O que é que o coitado do ajudante de ordem tem, cara? O Cid, né? Um cara, gente boa, eu conheci. Então, assim, cara, vamos tocar o barco. O Alexandre de Moraes realmente tinha que ter tido a cabeça cortada. Aí depois quer tá choramingando, né? Quando ele impediu de o presidente colocar um diretor da Polícia Federal, né, o Ramagem, tinha que ter cortado a cabeça dele, era ali. Você tá entendendo? Mas não fez. Foi frouxo. Entende, cara? E tentou fazer tudo direitinho, 4 linhas, não sei o que, e só se ferrou. Mas não tem volta, entende, irmão? O Alexandre de Moraes agora é o presidente na prática. O que vai acontecer é que o Alckmin vai dar um golpe no Lula, junto com o Alexandre de Moraes. Isso aí só não aconteceu porque Flávio Dino virou ministro, tá ligado? Aí já formou uma ditadura com mais ditadores. Que é a ditadura mais compartilhada que eu já vi na minha vida. É 11 ministros no STF, 500 agentes de imprensa, um presidente, um vice-presidente. Se pesquisar direitinho, daqui a pouco até eu sou ditador desse bagulho. Eles estão juntos. Eles vão dar um golpe no Lula, vão tirar Lula e vão governar o país, os dois juntos, certo? Isso é o que vai acontecer. Estamos esperando, são tempos difíceis que virão, certo? Eu vou preparar meu filho para ir embora desse país. Aí depois as coisas dessas quer vir dizer que é patriota, na moral. Por quê? Porque usa a camisa da CBF. Eu sei não, vamos, vai-te embora, vai tu, teu filho. Não, tu vai primeiro puxar tua cadeia. Se depois que tu sair da tua cadeia, tu pega teu pano de bunda e lavra, por favor. Faz esse favor pra nossa nação. Eu, quando me aposentar, vou embora desse país, não fico aqui, entende, cara? Então, assim, eu tô muito triste, cara, muito triste. E minha vontade ontem, quando eu vi aquele lixo subindo, com um monte de ladrão indo com sede ao pote, chegavam a estar babando, né? A minha vontade era chorar, a minha vontade era meu estômago todo embrulhado, sabe, cara? Pronto, já ficou exposto até a data do áudio, dia 2 de janeiro. E a vontade era chorar só, certo, velho? Hoje eu falei com o assessor de Bolsonaro, meu irmão. Ele chorava de lá e eu chorava de cá, cara. Porque a gente tava fudido, né? Minha namorada, que é colega, esteve lá todos os dias, foi segurança de Bolsonaro também. A menina tá desolada, cara, entende? Então, assim, o povo aqui tá desolado. Ninguém entende. O próprio MRE, velho, os caras não entendiam, não se prepararam para essa posse, porque não ia ter posse, cara. Nós não íamos deixar. Mas aconteceu. E Bolsonaro faltou um pulso para dizer, não tem um general, tem um coronel. Vamos com os coronéis, porque a tropa toda queria. E ele acreditava em Bolsonaro mesmo. Bolsonaro tava chamando vocês de maluco, tá ligado, né, brother? Que ele te chamou, te taxou de maluco no bagulho.
Foi, os papos ainda chamou Xandão. Xandão chamou pra ser vice dele. Vice. Aquilo é um covarde, meu irmão, na real. Oxi. É melhor chorar. Agora, pra próxima vez, fique chorando na cama e pá, que é lugar quente. Não arrume barulho pra sua vida, não. Esse bicho vai pegar tantos anos, meu velho. Vem só que brava. Toda, 100%. Só os generais que não deixavam. Então, meu irmão, deu. Mas vamos para frente, é muito triste o que está acontecendo, que virá. Vão vender nossa Amazônia toda, vão destruir a Amazônia agora, baseado com aquele cacique Raoni, que é um vagabundo, entende, velho? Um vagabundo, tá cheio de dinheiro, só quer dinheiro, aquele merda, entende, cara? Então, assim, quem foi preso vai continuar preso, tá fudido. Os caminhoneiros que tomaram multa vão continuar com suas multas. E assim sucessivamente, meu irmão. É um momento de caos. Eu sinto muito, né? Mas vamos tocar isso aí para a Polícia Federal. Os delegados que assumiram, né? O diretor que assumiu, ele me conhece, sabe que eu sou contra Lula. Ele me chamou para fazer segurança. Eu disse que eu não fazia segurança de ladrão. Entendeu, cara? Eu não faço. Mas vem só, ele não é o que obedece à hierarquia. Pra defender golpista, cheguei, ele tava lá, todo excitado. Agora não, velho. Como era Lula, não quis, né? Tá certo. Agora tem sempre os malucos ali que fica aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar. Conversei com ele ontem, tá entendendo? Mas tá tranquilo. O Werner tá indo assumir agora a secretaria. Eu tô com o Werner aqui hoje o dia todo, entendeu, velho? Mas paciência, velho. É isso aí mesmo. Vamos tocar o barco, vamos pra frente. Vamos ver o que é que vai dar, Lu. No que vai dar cadeia longa pra golpista, muito chororô. Ai, deixa eu voltar aqui pro depoimento. Sim, também eu tava começando a pensar que eu tava viajando nas ideias. Ninguém tocava nesse assunto, o cara com áudio periculoso desse. Doutor Daniel, eu passo a palavra à defesa do réu Vladimir Matos Soares. Doutor Sérgio William. Excelência, muito obrigado. Uma honra finalizar aí os trabalhos. Deixo meus cumprimentos à sua presidência nessa audiência, aos colegas, ao doutor Daniel, à doutora Lígia também, esclarecedoras perguntas. Como Vossa Excelência já anotou, sou bem objetivo, só vou bater pontos da denúncia de forma bem clara, só nas lacunas que vocês trouxeram aqui, para a gente não ficar repetitivo, tá bom? Vladimir, vamos lá. Nós estamos incluídos aqui em um núcleo de militares que diz pretos e você é o único civil. Você conhece algum desses réus? Não conheço nenhum dos réus desse meu grupo agora, né? Se formos falar dos 37 réus, eu conheço apenas o presidente Jair Messias Bolsonaro, porque eu trabalhei quando ele era, né, candidato. Sim. Conheço o delegado Ramagem, conheço a delegada Marília e o delegado Mas Fernando. quando você fala conhece pessoalmente? Conheço pessoalmente. Sim. Até porque com esses 3 delegados eu já trabalhei com os mesmos muito antes da questão da segurança do presidente Bolsonaro, lá atrás, né? Sim. E inclusive, são excelentes profissionais. Esses eu conheço. Tá. Entende? Mas o restante eu 3, não. Não conheço mais ninguém. Perfeito. Pautado na denúncia, Excelência, um dos crimes que o Vladimir responde é referente aos atos do 8/1, né? Onde ele contribuiu de forma material ou moral, seja o que for. No dia 8/1, você estava fazendo o quê? Você contribuiu para alguma forma, seja de maneira financeira, seja de maneira psicológica, ocorreu algo nesse sentido? Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu falei para o excelentíssimo senhor juiz que as minhas férias foram adiadas para que eu participasse da coordenação da Operação Posse 2022 do presidente Lula. As minhas férias foram adiadas, então eu estava de férias, eu iria para Salvador, né, para ficar junto com a minha família, e eu só pude ir para Salvador aproximadamente no dia 5, se eu não me engano. Entende? Então, nessa época do 8 de janeiro, eu não estava em Brasília, eu estava em Salvador. Certo, perfeito. Só para a gente esclarecer esse ponto aí, tá bom, Vladimir? Tá bom. Outro ponto que tem na denúncia, e aí, obviamente, você já esclareceu, mas eu gostaria de abrir aspas e ler o trecho. A denúncia diz que você é líder de ações de campo voltadas ao monitoramento e neutralização de autoridades públicas,
Quais autoridades, principalmente? Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vice-presidente Alckmin e o ministro relator desse processo, Vossa Excelentíssima Alexandre de Moraes. Ocorreu qualquer ato executório de monitoramento, vamos além, existem até informações de plano de assassinato, ocorreu qualquer ato nesse sentido? Não, senhor, de jeito nenhum, até porque eu estava imbuído de uma operação oficial da Polícia Federal, que era a Operação Posse. E os hotéis que eu cuidava eram os hotéis próximos do hotel do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Tá. Isso não existe, né? Desculpa fazer o papel até um pouco de acusação aqui, mas nosso objetivo não é fugir de provas. Eu quero, de fato, bater todos os pontos para a gente esclarecer e sanar essa injustiça que está ocorrendo aqui. Você disse que não participou de nenhum desses atos, você disse que não monitorou ninguém. Além dessas suas duas conversas do Sérgio Cordeiro, ocorreu mais alguma outra coisa? Não, Não? não. Que eu lembre, não. Adentrando um pouquinho, Vladimir, E esse tal de Lu aí do áudio? Que tu confessasse que ficou chorando. ainda mais as denúncias. Nem Vossa Excelência, respeitosamente, o juiz auxiliar Rafael Henrique, nem os adoráveis promotores, o Daniel e a doutora Lígia, trouxe esses pontos da denúncia, mas eu quero trazer e bater esses pontos. Quando você encaminha a informação do Misael Melo da Silva, né, que essa situação do suposto vazamento da segurança do presidente e essas coisas todas, na denúncia tem um trecho dizendo que, inclusive, você usa emojis de sirene. E isso preocupa a PGR. E eu gostaria que a gente esclarecesse isso. Por que você colocou emoji de sirene? Qual o sentido? Qual o objetivo? O que você pensou na época? Bem, na época, quando a gente quer uma coisa com urgência, a gente coloca emojis, ou senão a gente coloca o U de urgente, entende? Então, eu precisava daquilo com a maior celeridade possível. Então, justamente para poder tomar uma providência, caso aquilo ali fosse verdade, caso aquela dúvida deles fosse real, uma dúvida, uma real ameaça, entende? Então, eu Certo. precisava daquela resposta de forma urgente. Certo. E aí eu entrei em contato com o capitão Cordeiro. Inclusive, né, inclusive, Excelência, a mensagem que eu mandei para Cordeiro com esses emojis de sirene, né, que eu queria a celeridade do evento, morreu em Cordeiro. Morreu, porque automaticamente eu mandei uma nova mensagem dizendo que não precisava mais, porque a gente já tinha recebido. E o que acontece? Você sabe se ele passou essa informação Pois é, para alguém? não, Usou para algum plano, para não, alguma coisa? exato. Ele passou essa informação para um outro contato dele para tentar buscar essa informação. Mas isso morreu também, porque ele disse que ia avisar para o cara que não precisava mais. Você confirma que as pessoas que te passaram essa informação do Misael, que você estava procurando por segurança do hotel, o Mike e a Glaucia, a gente tentou arrolar eles para eles esclarecerem todo esse infortúnio que aconteceu? Nós íamos arrolá-los, mas só que não arrolamos porque eles não ficaram confortáveis em virem fazer a oitiva, né, em vir e depor, né, a favor, até porque eles estão em outro trabalho, em outras missões, e não queriam que essas missões fossem prejudicadas por conta de termos de depoimento. Tá, certo, Vladimir. E dá para entender, eu entendo eles. Entende? Sim, sim. Assim como ocorreu com o Sérgio, né? Assim como ocorreu com o Sérgio Cordeiro, que nós tentamos arrolá-lo como testemunha e ele não quis aparecer, até porque ele tinha sido indiciado em outro inquérito, né? Inclusive é o inquérito de onde os policiais federais tiraram essa mensagem, né? Não é o inquérito desse processo, até porque ele não está indiciado nesse processo, já que eu entrei em contato com ele, entende? Então, tudo bem. Vamos lá. Vladimir, desculpa ser um pouco mais direto, mas alguma dessas informações que você passou, você tinha o objetivo, ou digo mais, essas informações, ela tinha um potencial de uma cisão democrática, de risco à vida de alguém? De jeito nenhum, claro que não. Tá. Oxi, como que não, meu irmão? Tu mesmo tava com esse papo aí que disposição pra tirar a vida era contigo mesmo. Na moral. Aí eu quero citar um trecho da denúncia, Vladimir, que inclusive a PGR, eu pensei que o doutor Daniel iria fazer esse questionamento, e eu vou até fazer esse questionamento para a gente
esclarecer, tá bom? Em um dos seus áudios trocados com o Sérgio Cordeiro, você diz alguns trechos, e eu abro aspas. Essa situação tem que virar logo, inclusive o Ministério Público coloca, entre aspas, virar logo, e que você estaria pronto. Explica para a gente, por favor, para a gente deixar tudo bem esclarecido. Certo. Gente, quando a gente fala que está pronto, quando nós somos de policiais de operações, diz que a gente está pronto para e em condições de trabalhar a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. E essa é a frase. Só que quando a gente diz estou pronto, isso já subentende-se que eu falei o restante, certo? Com a questão, qual foi a outra Você diz até uma frase, essa porra tem que virar logo. Você lembra disso? eu lembro que eu falei isso, porque isso tinha que acabar. O presidente tinha que tomar logo posse para que acabasse esse evento. A gente já estava em outra. A gente já estava em outra situação. Eu já estava, inclusive, trabalhando para a posse do novo presidente. Isso tinha que acabar. Essa porra tem que virar logo, cara. O cara tem que assinar logo que para entregar ou para não entregar, ele tem que resolver o que ele quer, porque a gente tem que caminhar. Era esse o fato, entende? Como assim não entregar, meu irmão? Ele partindo de novo do pressuposto que tá dentro da lei da golpe de Estado. Na moral, pô, oxi, esse bicho aí tem que ter as penas altas mesmo, viu? Infelizmente. Aí você sinaliza falando da seguinte forma, que também consta na denúncia. Não pode continuar assim, vamos torcer. No sentido, então, do Lula tomar posse e acabar aquela situação toda. Não pode continuar assim do jeito que está nesse impasse. Ou vai ou não vai. Então, poxa, termina logo, o presidente novo assume e pronto. Isso é uma coisa que, inclusive, Excelência, que eu deixei claro várias vezes, inclusive com o próprio diretor-geral atual, o Andrei, o delegado Andrei. O delegado Andrei, nós nos conhecemos há 17 anos, entendeu? Já estivemos juntos em missão, né? Então, em uma conversa particular com ele no gabinete, ele já diretor-geral, eu disse para ele que a minha camisa não era verde e amarela nem vermelha, a minha camisa é preta, com o nome da Polícia Federal. Então, independente do governo que Nada disso, meu velho, quando a sua roupa é bege. esteja, eu sou leal à Polícia Federal e não a candidato algum ou a partido algum. Então, Excelência, eu cumpro a determinação do meu chefe, do meu diretor, e eu disse para ele, eu sou leal a você, porque você é meu chefe. Eu falei isso para ele no gabinete dele, certo? Porque ele sempre foi meu amigo, né? Então, assim, e por isso eu até, né, não entendo o motivo de eu estar preso hoje. Mas Vladimir, tem um parágrafo, inclusive é um parágrafo conclusivo na denúncia, onde eu abro aspas, fala da PGR. Eles dizem, os elementos encontrados que Vladimir Matos Soares, durante seu trabalho na pós-candidato eleito, forneceu, são informações sensíveis e integrantes do governo Jair Bolsonaro, no intuito de contribuir com o propósito disruptivo da organização criminosa. Essa conclusão que pautada no relatório do delegado Choi e a polícia e a PGR tomou sentido, pode ter sido errada? eu não tenho dúvida que foi errado. Eu não tenho dúvida que a conclusão dessa investigação, em respeito à minha pessoa, foi... Respeitosamente ao delegado Choi. né, eu quero respeitando, né, cada um ali da investigação, inclusive meus colegas agentes de Polícia Federal, né, da equipe dele, mas eu não entendo como é que eles chegam numa conclusão dessa, uma conclusão dessa que para mim é infantil. É infantil e descabida em relação à minha pessoa, sabendo que eu tenho 27 anos de Polícia Federal, de serviços prestados, onde, Excelência, onde eu abdiquei inúmeras vezes de estar com a minha família, de ver meu filho crescer, onde eu abdiquei inúmeras vezes de folgas, onde eu deixei de tirar férias, onde eu joguei férias para frente. Conversinha feiosa, meu irmão. Ó, primeiro que inúmeros acertos não tornam um erro certo, tá ligado? O erro continua sendo errado, tá ligado? Independente de qualquer coisa. Isso é a vida do trabalhador, meu irmão. Vocês tanto lutam contra. Cadê a galera de 6x1 aí? Vocês lutando contra o bagulho.
pra manter essa escala aí, que também deixa a pessoa sem poder curtir os filhos, curtir a vida. Oxi, pera aí, meu irmão, na real. E esse elemento aí tava dando uns papos que até do país ia sair agorinha, com filho e tudo mais, meu irmão. Essa galera é muita canalice, pô. justamente para cumprir missão, onde eu nem vi meu filho nascer, porque minha mulher foi para a maternidade, eu fui para uma operação, em detrimento de minha família, eu fiz tudo isso e eu não entendo como é, todos na Polícia Federal sabem, eu sou muito conhecido por ser professor de centenas de policiais federais, todos me... Não entendi, tu tem mulher ou tem namorada? Porque eu escutei tu falando naquele áudio lá que tem uma namorada que é colega e pá, que dá a entender que é da Polícia Federal, que inclusive fez segurança pra Bolsonaro. Agora tá dizendo que tem mulher, eu não tô entendendo. me conhecem e sabem que eu não seria capaz de fazer isso, porque eu sempre prezo, né, pela dignidade, excelência, e cumpro os princípios básicos da lei e do direito e da ordem. Então, eles sabem, eu passo isso para os meus alunos, inclusive. Então, eu jamais, jamais, em momento algum, eu faria uma coisa dessa. É válido você trazer essas informações, mas vamos nos ater aqui à denúncia. Após esses dois fatos, que são os únicos dois fatos trazidos na denúncia em face da sua pessoa, ocorreu alguma coisa, algum infortúnio no hotel, alguma situação, algum imbróglio? Ocorreu alguma coisa no hotel, Vladimir? Além disso? Não, Não? não. Eu gostaria de te perguntar aqui também, Vladimir, se você tinha acesso a armamento, se você recebeu algum valor em dinheiro, se você recebeu alguma ordem, se você fez reunião com algum militar, essas reuniões citadas durante esse processo, em todos esses períodos, qualquer ato ilícito referente a isso, você tinha acesso, você recebeu algo nesse sentido? Não, nunca recebi, e principalmente se eu tivesse envolvido com algum desses outros militares que são acusados, né? Teria estado nos grupos deles, eu teria tido reuniões com eles, né? Então, isso não existe, cara. Você tinha uma equipe Não, não tinha uma equipe. aí extra-legal, algo Não, nesse sentido? jamais, jamais. Esses questionamentos que eu acabei de te fazer, a Polícia Federal, você teve um termo de declaração, inclusive eu vou citar ele aqui no momento da sua prisão, mas eles te chamaram para uma oitiva para você esclarecer, Não, para não, você, não. junto com o delegado Shaw, algum Não, não, não? não. Inclusive, eles não me chamaram, eu só fiz eu quis dar o termo de declaração no dia da minha prisão, inclusive fui orientado pelos advogados a não falar, mas eu quis falar porque eu sabia, excelência, que eu não estava envolvido em nada, que eu não tinha envolvimento nenhum, né? Então, eu digo assim, se a Polícia Federal, ao invés de ter representado junto ao Ministério Público, né, pela minha prisão, se a Polícia Federal tivesse me intimado, se a Polícia Federal, se o diretor Andrei tivesse mandado me ligar, disse, vem aqui no meu gabinete, eu teria ido, eu teria tirado todas essas dúvidas e nada disso teria acontecido. Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui preso há 8 meses de uma forma, sendo acusado de coisas que eu não fiz. Entende? Se ele tivesse me chamado no gabinete, o delegado Fábio Shaw, se tivesse me chamado no gabinete dele, como eu faria se eu estivesse no lugar dele e visse uma situação dessa, eu teria chamado o policial, teria chamado qualquer outro, intimado, para poder tirar de mim essas dúvidas, ao invés de acusar antecipadamente. Ô, Vladimir, eu vou até perguntar em bloco para a gente ir já para a reta final, tá, excelência? Estou finalizando. Copa 2022, Punhal Verde e Amarelo, Operação Muleta. Alguma dessas operações você participou? Algum desses grupos você participou? Não, não participei, nem nunca ouvi falar dessas operações. Vim saber agora aí na denúncia. Um último questionamento referente ao mérito, Vladimir, e que é importante a gente trazer também. Além do Cordeiro, você passou essa informação para mais alguém? Não. Excelência, sobre a denúncia, são esses questionamentos. Vou fazer agora só os últimos questionamentos de autodefesa, para ele finalizar, coisa de alguns minutos, sendo Sim. bem franco, tá bom? Eu peço essa liberdade, por gentileza. Sei que nós somos os últimos, todo mundo exausto, mas é necessário. Vladimir, tantos meses preso, acusado injustamente, com base em 2 conversas, qual foi o prejuízo que isso trouxe para a sua vida, para a sua família? Excelência, Toma água.
É complicado dizer ao senhor que a minha própria polícia, a polícia que eu defendi, que eu defendo há 27 anos, que se eles forem olhar os meus assentamentos, não tem nada de legal nos meus assentamentos, tá? A minha própria polícia fez isso comigo, ao invés de me chamar e tirar dúvida, certo? Isso me... Problemas psicológicos já causaram para meus filhos, certo? Problemas financeiros para mim, para toda a minha família, tá? Inclusive para meus irmãos. E moral, excelência. Isso é, cara, isso é inconcebível, isso é inconcebível, excelência. Eu quero saber quem vai reparar esses prejuízos, que são prejuízos na alma, na mente dos meus filhos. Devia pensar nisso antes de estar astuciando, tirar a vida dos outros, né? Agora tá pensando nos filhos, mas que ele pensou antes, meu irmão, ficar falando asneira. Quem vai reparar isso? Entende? A parte financeira, eu vou dar um jeito, vai ter que dar um jeito. Mas e a outra? E se eu perder o meu emprego por conta de acusações ilegais, de acusações inverídicas, de a Polícia Federal não ter buscado isso junto, de a Polícia Federal não ter me questionado primeiro e me colocar na cruz sumariamente, entende? Se eu perder meu emprego, o que vai ser? Ah, eu tenho que correr atrás, eu tenho 54 anos, Excelência. Eu tenho 54 anos, eu tenho filhos para criar. Eu ajudo toda a minha família só com esse salário. Eu não tenho nada além do meu salário. Então, é complicado. É Oxe, meu irmão, pede o Pix pra Bolsonaro. Não é fogo. complicado porque, inclusive, o advogado pediu o meu relaxamento de prisão para que eu respondesse em liberdade e foi negado dizendo que eu era um perigo para a sociedade. Excelência, se eu defendi a minha vida toda essas pessoas, inclusive o ano passado, para fazer um adendo, eu fui determinado pela Polícia Federal por conta de uma operação do ministro Flávio Dino, quando a Polícia Federal, lá no Rio de Janeiro, apreendeu 47 fuzis do narcotráfico. O ministro Flávio Dino, ele lançou uma operação Missão Rio, onde ele determinou que entre 10 e 12 policiais do Brasil todo, 10 e 12 no total, fossem para o Rio de Janeiro para dar apoio à Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Dentre esses 10 a 12, apenas quatro policiais, Excelência, eram de rua, de operações de rua. Dentre esses quatro eu estava. E eu fui para o Rio de Janeiro e passei 6 meses no Rio de Janeiro, subindo favela, trocando tiro, tomando tiro, não sabendo se voltava, entende? E nós cumprimos a missão que nos foi determinada durante 6 meses, até porque a missão foi suspensa pelo atual ministro Ricardo Lewandowski, entende? Então eu tive que retornar para Brasília. Então, Excelência, é complicado porque eu nunca neguei nada à Polícia Federal, eu nunca colocaria o nome da Polícia Federal na lama, pelo O que você contrário. espera do Poder Judiciário a partir de agora? Não, eu espero do Poder Judiciário que, por favor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês verifiquem, analisem, analisem essa denúncia, o relatório, e analisem o que eu estou falando, para vocês verem que eu não estou falando a verdade, a história tem simplesmente dois lados, um lado, o outro, e a verdade, mas só que eu estou falando a pura verdade, Excelência. Eu aprendi desde criança, ensinei para meus filhos que quem fala a verdade não merece castigo. Então, Excelência, essa é a verdade, né? Eu participei, como eu disse para o senhor, de diversas reuniões, certo? Todo mundo de outros órgãos me conhece, o próprio MRE, o chefe dos diplomatas me conhece bastante, né? Porque a gente já teve diversas reuniões. Então, Excelência, a gente tentou rolar algumas testemunhas, né? Eu participei da Secretaria de Segurança do Estado da Bahia em 2006 a 2007 como coordenador de operações de inteligência, né? Eu fui, Excelência, para o senhor ter noção, eu já fiz a segurança do presidente Lula por 2 vezes. Por 2 vezes, Excelência. Eu fiz a segurança do presidente Lula como candidato lá na Bahia. Eu fiz a segurança da presidente Dilma Rousseff, né, quando candidata. E vim fazer a presença do presidente Jair Messias Bolsonaro. Na época
de 2014, o excelentíssimo senhor procurador perguntou para mim agora há pouco se isso era praxe, né, de a gente fazer as coisas na rua sem falar com o superior. Não foi? Se ele perguntou, eu disse que isso, para quem está ali, pode acontecer. Em 2014, isso é um fato rápido, eu fiquei Por favor, o senhor responsável. vai concluindo também, porque aí, senão, Não, nós eu já vamos chegar à concluí, data de excelência. nascimento do senhor, né? Não, eu já concluí, excelência, já concluí. Não é isso, excelência. O bicho foi parar em 2014 do nada. Eu já concluí. Em 2014, eu fui colocado para fazer a segurança do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que ele veio como convidado da presidente Dilma. E ao chegar no aeroporto, na base aérea, ele porque queria dirigir a van que a família dele toda estava, né? E eu não permiti. Aí ele veio, pediu de uma forma, só que a gente tinha os horários para sair. E aí eu entrei em contato com a minha coordenação, não, peraí que a gente vai ver, e subiu, ficou demorando, e nada. Foi o que eu fiz, beleza, vamos lá. Aí coloquei ele para dirigir, coloquei um reforço na segurança, ele estava dentro da cápsula, não tinha problema algum, e foi. Chegou no hotel, desembarcou lá no Meliá, inclusive. Quando ele teve a reunião com a presidente Dilma, com a presidente eleita Dilma, ele agradeceu a presidente, ele me elogiou a presidente Dilma pelo fato de eu ter deixado, que ele queria ter um momento com a família, porque a família não ficava no mesmo quarto que ele. E aí a presidente Dilma desceu esse elogio para o diretor. O meu coordenador que estava lá em cima, ele ficou indignado comigo, eu ia responder por conta disso. Só que ele recebeu esse elogio para ele. E aí morreu o elogio nele lá, entende, excelência? Então eu não fui punido, fiz uma coisa que no final deu tudo certo, podia dar errado? Não sei se podia dar errado, entende, excelência? Então, assim, às vezes a gente tem que tomar uma decisão no campo para resolver o problema e não ficar empatado. Pois é isso, excelência. No mais, pessoal... Muito obrigado por esse senso de humanidade aí nessa parte final. Obrigado, Vladimir. Acho que nós esclarecemos tudo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, excelência. Alguma das defesas, algum questionamento? Então, declaro encerrado o interrogatório do senhor Vladimir Matos Soares. Então, com isso, nós encerramos todos os interrogatórios. E encerrados os interrogatórios, declaro encerrada a audiência de instrução em interrogatórios na ação penal 2696. E como diria Misael, sai todos intimados na melhor forma. O bagulho é doido, o processo é lento, mas o juiz é Xandão, vai chorou pouquíssimo demais. Vai ser difícil ter amolecido o coração de Xandão, embora Xandão seja muito benevolente, meu velho, fica até indignado às vezes. E era pra Bolsonaro tá preso também, porque é muito perigoso. Enfim, vou encerrar já o vídeo por aqui. Esse aqui chegou a ser o primeiro, que eu tava mais afim de assistir. Eu assisti bem o comecinho e pá, só que tô meio adoentado ainda e tal, aí terminei dormindo. Aí quando vê que não, já tava no final, fiquei esperando ele pra esse aqui ser o primeiro, que eu tava mais ansioso. E depois ainda Pequeno Castelo, se era esse mesmo que eu tava querendo assistir ou não. E é isso, por favor, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa like, se puder comentar alguma coisa também, fortalece nós no bagulho de engajamento. Oxe, a tia da bala aí invocada comigo, os advogados dela mandam carta e tudo mais. Bagulho doido, bicho, tomara que não dê em nada, meu irmão. Vê só, bicho, tá magoado porque eu usei a imagem dela no processo público. Pode isso, sei não. Se puder fortalecer com o Pix, ajuda em filosofia marginal. @gmail.com. Tem um depoimento aqui já pronto também para ser postado em outro núcleo aí, tal, daquela Marília e pá, tá ligado? Bagulho doido. Ela é daqui de Recife mesmo, fiquei nas mágoas. Enfim, é isso. Vou deixar aí, tipo, principal, um vídeo aí da mulher que tá magoada comigo e algum outro, vocês clicar em cima, caso queira. E se vocês forem no bagulho da mulher que tá magoada comigo, meu irmão, vou ver os comentários. Só digo isso. E é isso, tamo junto, até a próxima. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!